Olá, amigos do YouTube. Olha, eu mais uma vez aqui para mais uma aula. Essa aula, digamos que é muito interessante, mas um pouco pesada, né? Porque o assunto dessa aula de hoje não é tão comentado, mas é bom a gente dar uma olhadinha, estudar, porque ele é muito atual. Então, nós vamos falar hoje sobre a psicopatia na visão espírita. O que vem a ser, né, essa psicopatia? Ou, né, a psicopatia ou personalidade antissocial é um transtorno de personalidade e não uma doença mental como a esquizofrenia, depressão e outros exemplos. Desta forma, como todo transtorno de personalidade, o tratamento é difícil. Primeiro, porque não há um remédio que trate disso especialmente. Esses entram como sintomáticos. Segundo, porque o paciente não reconhece o problema. Geralmente a pessoa que tem algum transtorno, um desvio de personalidade, algum problema dessa ordem, o que acontece? Ela não aceita, ela diz que ela não tem nada. Para começar, ela não aceita. Então, o que acontece? O paciente não reconhece o problema sendo complicada a sua aderência a uma psicoterapia terapêutica que apresentaria uma melhor eficácia. No caso antissocial, os indivíduos são caracterizados pela diferença social, falta de sensibilidade pelos sentimentos alheios, irresponsabilidade e desrespeito por normas e regras sociais, incapacidade de sentir culpa, remorso e de aprender com os erros. O Espiritismo reconhece sim esse problema, tendo em vista a imortalidade da alma, identifica-o, porém, como um estado transitório de imperfeição do ser. São em geral espíritos, por diversos motivos, com grande revolta com as leis divinas. Esses são os psicopatas. Muito dificilmente, contudo, eles conseguirão uma melhora total em uma existência somente. Quer dizer, eles já vêm com uma carga negativa pesada, com esse desvio, né, transtorno de comportamento, que numa única existência dificilmente você vai conseguir melhorar isso aí, né? Só no decorrer das reencarnações e de problemas tão graves é que problemas tão graves são solucionados. Eles também estão destinados à perfeição, como todos nós. Todos os seres nascem com um único propósito, a perfeição ou a evolução do espírito. E um dia, com grande demora, irão tomar consciência da lei divina e de ter a capacidade de sentir culpa, porque eles não sentem culpa. Aqui a gente vai falar mais detalhada, mas não dá para estender muito, porque o tempo é curto. Mas dá para a gente ter um bom apanhado e entendimento. Cada ser, quando desencarna, fica no seu céu ou no seu inferno mental, né, que criou, e isso não é diferente com outras pessoas. É igual para todos, gente, não tem diferença. A lei divina é a mesma para todos. Muitas vezes, espíritos desencarnados, pseudo-comandante das trevas, olha lá o que a gente está falando aqui. Espíritos desencarnados, pseudo-comandantes das trevas, são claramente psicopatas. Então a gente já imagina de onde eles vieram. Quando desafiam as leis do universo, querendo fazer justiça com as próprias mãos, ou ficando insistentemente no mal. Quando o erro afeta muitas pessoas e é muito profundo, a liberdade deles é constrangida. Quer dizer, o plano espiritual tem que agir, né? Não pode deixar eles tão à vontade, porque eles sentem prazer naquilo, de ser do jeito que é e trabalhar com o mal, né? Por exemplo, em processos de reencarnações compulsórias em corpos com grandes deficiências,
em verdadeira prisão de aprendizagem na Terra. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que tem um defeito físico grande, né? E a gente fala, nossa, mas o que será que essa pessoa fez para vir com tantos problemas, né? Ele vem impossibilitado de cometer as mesmas atrocidades. É um aprendizado, né? Então, muitas vezes ele vem nessa situação até que ele possa entender onde ele está errando. Em outras situações, né, eles podem até ser exilados do planeta para o bem do progresso geral, indo para outros planetas mais inferiores, onde poderão expiar as faltas e ajudar com o desenvolvimento intelectual do orbe do exílio. Por quê, gente? Quando eles começam a afetar muito uma nação, uma humanidade, o prejuízo é tão grande, eles têm que se afastar de alguma forma. Então eles vão para o exílio. Como são mentes inteligentes, espíritos muito... Então eles ainda acabam dando uma contribuição aonde eles vão. Eles acabam ajudando, né, no desenvolvimento intelectual do orbe nesse exílio. Depender dos erros que cometeram na sociedade, eles precisarão responder segundo a justiça da terra, porque não é uma doença mental. Então, quando eles cometem algum tipo de delito, vamos dizer assim, eles têm que ser julgados pela justiça da terra, porque não é reconhecido como uma doença a psicopatia, né? Não é reconhecido como uma doença mental que incapacite um senso de julgamento, mas um transtorno de personalidade que precisa muitas vezes da restrição da liberdade para não atrapalhar os outros em expiar as suas faltas. Quer dizer, eles acabam atrapalhando todo o progresso, às vezes, de uma humanidade, que eles vêm como comandantes, alguns deles, né? E a gente vai estar falando um pouquinho mais. É preciso agir com rigor, sem demonstrar medo, mas também sem desafiar. Isso também é uma face de amor. Exemplo, o pai educando seus filhos. Gente, eles não têm medo. Eles não sentem culpa. Eles são insensíveis aos problemas alheios. Eles têm interesses próprios. Então, eles têm que ser tratados com mais disciplina. Então, quando uma criança reencarna, que ela tem já desde cedo, você percebe alguns desvios nessa personalidade, ele deve ser moldado, ser dado limites para que essa criança tenha uma educação para ela ir se melhorando. Porque é uma responsabilidade dos pais quando vem uma criança problemática. Às vezes a gente não consegue consertar numa existência um espírito como esse, mas devemos fazer a nossa parte. Segundo o Espiritismo, a psicopatia é um estado transitório de grave imperfeição moral e não uma doença da alma em si, mas um transtorno de personalidade, que é um reflexo do espírito endurecido, insensível, às múltiplas existências com abusos e traumas, resultando na perda de empatia. O estado do espírito endurecido. A psicopatia reflete espíritos que se comprazem com o mal, ignorando a dor alheia, desafiando as leis morais. A origem no passado, a insensibilidade atual é fruto de uma série de existências passadas, onde o espírito acumulou traumas ou cometeu erros profundos, muitas vezes liderando falange das sombras. Tá dando para entender, gente? Transtorno e não doença da alma. A doutrina explica que a psicopatia é um transtorno comportamental. O espírito possui livre-arbítrio, mas o utiliza de maneira egoísta. A lei de causa e efeito para reparar o mal e aprender a amar. Esses espíritos podem passar por reencarnações compulsórias ou expiações em ambientes difíceis, né? Devido aos seus erros por existências, eles têm umas reencarnações, geralmente compulsórias, como é colocado aqui pela espiritualidade, e ambientes bem difíceis. O tratamento espiritual, a reabilitação moral ocorre através da educação do espírito e do amor, muitas vezes necessitando de várias encarnações para desenvolver
a empatia e o remorso, porque ele não sabe o que é culpa nem remorso. Nem todo psicopata é criminoso, viu, gente? Porque a gente deve falar, o cara é psicopata. Não, ele não é um assassino em série, como todo mundo fala. Existem vários tipos de psicopata, vários graus, né? Que a gente não é entendido do assunto. Mas a gente sabe o que a doutrina nos ensina. Embora capazes de cometer crimes, muitos atuam na sociedade de forma fria, usando a inteligência acima da média para manipulação e benefícios próprios. Qualquer semelhança é mera coincidência, gente. Prestem atenção. As causas da psicopatia, assim como para outro transtorno de desenvolvimento, não existe uma causa única para a psicopatia. Pesquisas indicam que ela é resultado de uma complexa combinação de fatores de riscos não genéticos, mas ambientais, pode ser genético ambiental, mas não só genético, tá? Os primeiros sinais da psicopatia envolvem frieza incomum, falta de empatia, remorso, charme, gente, superficial para manipulação, o desrespeito por regras, uma busca por emoções fortes e riscos, notado desde a infância com a insensibilidade, agressividade destemida e irresponsabilidade, características que não são apenas falhas do comportamento, mas indicam um padrão mais profundo de dificuldades emocionais e sociais na infância e na adolescência. Então tem como a gente perceber nessa criança, nesse adolescente logo cedo, esse tipo de comportamento, né, para que a gente possa dar uma assistência. Frieza e sensibilidade, falta de contato visual, pouco sorriso social e uma aparente insensibilidade à dor alheia. Falta de medo, temeridade, assumir riscos sem demonstrar medo, mesmo em situações perigosas. Agressividade desmedida, comportamento cruel com animais ou outras crianças, sem remorso. Aquilo que eu falei, qualquer semelhança é mera coincidência. Manipulação, mentiras frequentes e uso de charme para conseguir o que querem sem culpa. Irresponsabilidade, não aprender com a punição e negligenciar as obrigações. Olha, gente, que a gente falou muita coisa aqui já, hein? Falta de empatia e remorso, incapacidade de sentir culpa, como eu já disse, não tem compaixão, culpando os outros pelos seus próprios erros, charme superficial para manipulação, linguagem persuasiva para enganar, explorar os outros, impulsividade, dificuldade em planejar a longo prazo buscando gratificação imediata, irresponsabilidade crônica, não cumprir compromissos e deveres, comportamento antissocial, desrespeito por normas sociais e leis, podendo levar a atos criminosos, emoções superficiais, dificuldade em ter sentimentos profundos e genuínos com reações emocionais que parecem forçadas. Às vezes ele quer parecer ser agradável, mas é uma coisa forçada, a gente percebe isso. Não é uma doença, mas um transtorno. Psicopatia é um transtorno de personalidade, afirmando novamente, não uma doença mental no sentido tradicional, mas um padrão de traços que variam em intensidades. Não confunda, gente, não é porque a gente tem um ou outro traço aí semelhante que a gente é psicopata, não vamos, generalizar. Tem alguns, traços ocasionalmente, não significa psicopatia. É um padrão
persistente e generalizado. A psicopatia e o poder. Gente, aí é que está o problema. Geralmente pela astúcia, pelos interesses próprios, pela falta de sentimento, sem se preocupar com o outro, ele busca o poder e ele no poder é um perigo. Busca por status e controle. O poder é um objetivo primário, pois oferece status e a capacidade de impor suas vontades e controle sobre as situações e as pessoas. Racionalidade instrumental. Psicopatas operam em uma racionalidade fria, calculista, escaneando o ambiente e as pessoas em busca de vulnerabilidades que possam explorar para o seu próprio benefício. Você conhece alguém assim? Em alguma liderança? Em posição de liderança, podem causar danos intensos, afetando um país inteiro, uma empresa ou uma comunidade sem sentir remorsos. Ele pode tudo e ele não sente culpa nem remorso. Ele só visa aquilo que é importante para ele. É o que eu disse. Qualquer, como se diz? Vamos continuar aqui. Deixa para lá, é melhor não repetir. Eles são hábeis em identificar e explorar falhas nos sistemas para seu próprio proveito, seja em questões financeiras, legais ou burocráticas. Pasmem vocês. Podem criar um ambiente de trabalho social tóxico, onde a frustração e a raiva por não conseguirem quando eles não conseguem atingir aquilo que eles querem, eles manifestam uma explosão de agressividade ou manipulação sutil. Ele culpa as pessoas quando alguma coisa não dá certo. Ele não aceita perder. Essa é bem a verdade. Quando o psicopata alcança uma posição de poder, as consequências podem ser devastadoras, pois eles não têm freios morais. Olha, gente, quando eu busquei esse tema por sugestão, do meu primo, ele falou: Mirtz, é muito atual, eu acho que você deveria falar um pouquinho sobre a psicopatia. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão perdendo o sentimento, o respeito, o amor ao próximo, tudo aquilo que Jesus deixou. Então a gente precisa despertar. E a responsabilidade também dos pais com essas crianças logo cedo, tá observando esses traços, tá tentando corrigir, colocar limites. Porque a pessoa tem que entender que ela não pode tudo. Se ela crescer achando que o mundo é dela, ela pode fazer o que bem entende, ela vai ser um ser totalmente egoísta, e manipulador quando ela não conseguir o que ela quer. Então ele aprende logo cedo, se ele já tem essas tendências, como eu já disse em aulas passadas, a gente já vem com essa sementinha dentro da gente. Basta que a gente fertilize ela. Então, se o local é propício, o ambiente é propício, o que vai acontecer? Ela vai florescer, ela vai brotar, germinar, e os frutos e os resultados estão aí, como eu falei para vocês. No ser cruel, maldoso, sem piedade, sem amor, sem empatia, sem respeito, sem se incomodar com a dor do próximo, como eu falei aqui. É um ser desprovido de qualquer tipo de sensações emocionais boas. Então a gente, quando vê uma pessoa assumir certas posturas, que nem a gente tem visto aqui, a gente só não quer dar nomes, a gente busca esse ensinamento, ele está mostrando pra gente por que é que eles são assim.
Por isso que eu disse, qualquer semelhança é mera coincidência. Eles estão aí, entre nós. E são muitos que vieram por uma última oportunidade, uma reencarnação compulsória, para tentar se corrigir e às vezes não encontram um ambiente propício para aprender alguma coisa. Então vai ser um pouquinho de cada vez, um passo de cada vez, que eles vão conseguir evoluir e chegar a seres puros, vamos dizer assim. Essa é a trajetória de todo espírito, a evolução espiritual. Hoje ele está nessa condição, mas após algumas reencarnações, nós não sabemos quantas, mas deverão ser várias, eu acredito, né? Porque a gente não tem esse número, né? Porque pode ser que numa dessas reencarnações ele consiga progredir um pouquinho mais e diminui um pouco esse número de reencarnações, até que ele possa ser ajustado para viver numa sociedade e ser fraterno, porque o amor está acabando. O ser humano hoje, ele mata por nada, ele violenta e ele acha que está tudo certo. Ele não se preocupa com a dor alheia, com o ser, com a natureza, com o povo desprovido, na miséria. Ele só se preocupa com ele. Se para ele está tudo bem, ele não quer saber do outro. Então um ser como esse, extremamente egoísta, não dá para viver numa sociedade e causar tanto dano. Então, às vezes, a gente fala, por que Deus permite? Porque a oportunidade é igual para todos. Somos todos filhos de Deus e Ele nos ama da mesma forma e Ele não vai abandonar nenhum de seus filhos porque Ele quer vê-los evoluir. Então, que a gente aprenda com tudo isso, que a gente aprenda a ser melhor, que a gente crie um ambiente mais propício de amor, um ambiente mais fraterno. Eu vou até falar numa aula mais para frente sobre a diferença entre caridade e fraternidade, né? Que as pessoas fazem confusão e a gente vai estar conversando. Vou dar um spoiler para vocês, eu vou falar na próxima aula sobre o esvaziamento das zonas umbralinas. Como que acontece, por que acontece? Lá existem coisas que vocês nem têm ideia. Quando eu começar a contar para vocês, porque a aula já está pronta, eu sempre monto bem antes, né? E ela já está pronta. Vocês ficarão assim indignados. Não é possível, mas vocês vão aprender. Bom, vamos ficar por aqui, que eu acho que eu já me estendi muito no meu tempo. Eu deixo a paz de Deus com todos vocês e até uma próxima aula, se assim Deus permitir.